Pastor, eu queria contar uma benção. Esses tempinho atrás, eu fui depositar a oferta no banco do Agindo Deus. E eu estava sem trabalhar, estava encostado pelo INSS. E eu não tinha nada na minha conta. Aí depositei a oferta e saí do banco. E fui até uma loja. Eu passei o cartão só para ver se tinha alguma coisinha para me pagar uns negocinhos que eu comprei. Pastor, o cartão passou, voltei no banco, fui tirar o saldo da minha conta. Pastor, tinha uma quantia considerável na minha conta que eu fiquei até admirada, porque não tinha de onde vir esse dinheiro, porque eu não estava na empresa trabalhando. E estava vindo embora, deu um vento e parou uma nota de R$50 nos meus pés, dobradinha, como se fosse que a pessoa estivesse fazendo um barquinho, sabe? E eu peguei aquela nota e na mesma hora eu agradeci o meu pai por tudo o que ele faz, que ele mostrou, sabe, pastor, que ele é Deus, o Deus da riqueza, do ouro, o dono do ouro e da prata, e que ninguém pode dizer que o Senhor não está presente na nossa vida. Esse testemunho, pastor, é de todo o meu coração. Eu estou falando isso para que os irmãos, todas as pessoas que podem ajudar o ministério, que ajude, que semeie, porque Deus é um Deus de misericórdia e de milagre, pastor. Que Deus abençoe o teu dia e o dia de todos os ouvintes. Tenha um bom dia. Amém. Olha que bacana, né? Que Deus dê saúde sempre para a irmã, força, ânimo, né? E muita prosperidade também na área financeira. É o poder de Deus. Ageu 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Você vê, a pessoa abençoou o ministério, a pessoa teve um dinheiro extra e um vento abençoado soprou uma nota de 50 para ela. É coisa impressionante, né? Muito interessante esse depoimento. Aproveitando, né, essa palavra, esse testemunho, eu sempre leio aqui Lucas capítulo 8, os primeiros 3 versículos, que fala justamente de mulheres. Se você perceber, Jesus ele havia escolhido 12 discípulos. E Jesus os treinou, discipulou, né, ensinou e assim por diante. Jesus tinha lá os 12 e depois tinha os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Né? Ele amava os 12, mas sempre tem um grupo mais assim pequeno que está mais conectado ali. E era o caso de Pedro, Tiago e João. Mas diz a Bíblia que havia muitas mulheres, muitas. E quando a palavra diz muitas ou algumas, aí pode ser 2, 3, 4, várias. Se você olhar, hoje não é diferente, né? Você pode notar, em todo lugar onde tem um grupo de pessoas cultuando a Deus, predomina as mulheres. Isso, eu não fui em nenhum lugar que havia mais homens do que mulheres. Quando tem, é um milagre, né? Mas enfim, então Lucas capítulo 8 fala justamente sobre um grupo de mulheres. Olha que interessante, uma passagem conhecida, pelo menos eu leio bastante essa passagem, porque eram mulheres que apoiavam o ministério de Jesus. Todo ministério que é de Deus tem que ter apoio de gente, né? Isso faz parte, né? Lucas 8, verso 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele.
Você percebeu aqui, queridos, que você coloca aqui que você observa que ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo a sua missão, cumprindo a sua missão. Usando o nosso ministério aqui, né, que está a caminho aqui, dia 31 de dezembro desse ano, completa 18 anos. Às vezes, você escutou essa semana falar 16, né? Às vezes é alguma gravação, né? E a gente acaba passando batido, mas na realidade é uma questão de vai fazer 18 anos. Ou seja, então nós estamos de cidade em cidade, de várias partes do Brasil, fora, por causa da internet, não é? Então, diante disso aí, o que acontece? A gente percebe que estamos cumprindo uma missão. Estamos cumprindo uma missão e dentro dessa missão é o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele diz assim, olha, vão fazer discípulos das nações. Ele falou para a gente fazer discípulos e não apenas seguidor. O seguidor, ele para. O seguidor, ele desiste. Mas o discípulo, ele permanece. O discípulo, ele caminha com Jesus. Ele não desiste de Jesus por nada. Ele não desiste da fé por nada. Porque ele é um discípulo. Então ele tinha os discípulos, e ele fazia a sua missão de cidade em cidade. Então o que Deus está fazendo também conosco é a mesma coisa. Eu não posso estar aí na sua cidade. Estamos recebendo aqui mensagens, por exemplo, do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está chegando aqui de Minas Gerais, está chegando aqui de Rondônia, Mato Grosso, do Pará, várias cidades do Brasil, vários ouvintes espalhados afora. Ou seja, não tem como eu estar aí fisicamente, pisar o chão. Pode até acontecer, uma hora ou outra eu aparecer aí, um ato assim de Deus que pode até acontecer. Né? Não é impossível isso. Porém, não é em todos os lugares. Mas, através das ondas amigas do rádio, através também dessa conexão maravilhosa que é a internet, né? Então com isso a gente chega mais longe, né? Muito mais longe. Então por que eu estou narrando isso aqui? Porque isso aqui é levar fé, levar esperança para as pessoas, mas por trás disso, né, existe pessoas apoiando, existe pessoas orando. Estamos aí numa campanha assim forte de orações, de 40 dias, ensinando, dando dicas para você ter um relacionamento saudável com Deus, em oração, em busca de Deus. Então é isso, a vida cristã é uma vida em movimento. Vida cristã parada não dá certo, tem que ter movimento, tem que ter as atitudes certas. Se Deus me deu uma habilidade, ou um talento, ou habilidades ou talentos, se eu não os utilizar, não tem sentido. É uma ferramenta parada. Ferramenta parada enferruja. E quanto mais você tem uma chamada para fazer algo, isso se aplica em todas as áreas da vida. Não é? Às vezes você tem um talento aí maravilhoso, que eu não tenho, mas você tem. Então você faz. Cada um faz a sua parte. Cada um desenvolve aquilo que você foi chamado para fazer. E quando eu falo chamado para fazer, eu não estou dizendo chamado ministerial, chamado eclesiástico necessariamente. Mas para você entender que você não nasceu por acaso. Você não está vivo apenas para comer, beber e dormir. Mas você está aqui na terra para cumprir os propósitos de Deus. Deus é magnífico. Deus é maravilhoso. Ninguém nasceu para nada. Ninguém nasceu para ser um zero à esquerda. Não. Você nasceu para produzir. Você nasceu para produzir. Uma coisa que você precisa pôr na sua cabeça, se você ainda não aprendeu, que você nasceu para produzir. Você nasceu para gerenciar, para governar, para trabalhar, para executar, para fazer, para realizar. Essa é a missão do homem e da mulher. Ok? Se você olhar no início, lá em Gênesis, por exemplo, em Gênesis, quando Deus ali cria o céu, cria a terra e tudo que contém, ele foi criando. Depois ele fez ali a criação dos seres viventes. Aí ele começa a dizer o seguinte, em Gênesis capítulo 1,
a partir do 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí ele diz um pouco mais, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e amanhã o dia sextou. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Interessante isso aqui, né? Muito bacana Deus falando essas coisas. Então você está incluído nisso aqui. Eu estou incluído nisso aqui. Então que você não fique aí mais dizendo, nasci para quê? Para que eu nasci? Será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para isso, irmão? Em o nome de Jesus, manda embora esses pensamentos medíocres, esses pensamentos desanimadores. Você não vai chegar a lugar nenhum, ou pode até chegar em algum lugar, mas não é o lugar da bênção. Quem tem uma mentalidade de sofredor, uma mentalidade pessimista, uma mentalidade, eu não posso, eu não consigo, eu não levo jeito. Você pode não levar jeito para muita coisa, mas para alguma coisa você leva jeito. Você tem que descobrir qual que é o teu forte. Você tem que descobrir qual é naquilo que você domina, naquilo que você tem mais facilidade de fazer. Isso se aplica à área profissional dos negócios e vá à luta. Se especialize. Se especialize em algo, faça coisas. Leia mais, desenvolva mais. É que talvez você está tão preso no seu mundinho da sua memória, numa caixinha de fósforo, e não consegue enxergar algo maior que Deus quer colocar nas tuas mãos. Por isso que eu iniciei a programação dizendo aquele texto que Jesus fala, acho que Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, se eu disser assim, eu não consigo, mas se eu falo, eu consigo e vou à luta, eu vou fazer o possível, eu vou à batalha. E Deus fará a parte impossível. A parte que eu não consigo, mas a parte que eu consigo eu tenho que fazer. Então, tire dessa mentalidade. Me disseram, pastor, me disseram que eu tenho que ficar assim mesmo. Sabe, tem um tal de me disseram aí, que diz assim, me disseram, pastor, que eu tenho que ficar desse jeito mesmo, que para mim não tem mais jeito. Irmão, deixa eu dar uma dica aqui para você. Você já ouviu aquela frase, alguém chega para você e diz assim, tá bom assim, cuidado que o tá bom, o tal do tá bom é inimigo do crescimento. Eu na minha caminhada cristã e na minha caminhada tanto profissional e principalmente na área ministerial de pregar a palavra, já recebi muitas pessoas, tá bom assim, pastor, tá bom assim. Tá bom para a mente daquela pessoa, mas para minha mente não tá bom. Tem que crescer, tem que ir para frente, tem que evoluir. Você tem que crescer na sua intelectualidade, na sua mentalidade. E você não cresce ouvindo pessoas derrotadas, pessoas desanimadas, pessoas pessimistas. Porque o ambiente que você vive pode ser contaminador. Ou você muda o ambiente que você está, ou o ambiente que você está contamina você e paralisa você. Paralisa você.
Então você precisa entender isso. Porque às vezes você está orando, ora e não muda, então tem alguma coisa que não está legal. E pode ser uma atitude que está faltando da sua parte ou da minha parte, conforme aquilo, talvez precisa algo. Compreende? Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo maravilhoso. Agora, o que aconteceu? Houve a distorção. Quando o Adão e a Eva, quando eles pecaram, então aquela imagem ficou manchada, ficou, né? Vamos assim dizer, vamos usar um termo assim, meio defeituosa, né? Então Deus foi preparando o caminho até chegar quando vem então Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Deus prepara e envia o seu Filho à Terra, nasce por obra do Espírito Santo, foi concebido por obra do Espírito Santo, mas precisou de um ventre, de uma mulher, chamada Maria, nossa querida irmã Maria. Ela, mulher especial, importante, óbvio, entre tantas mulheres da época, tinha muitas Maria, era comum esse nome Maria, e tinha outros nomes também. Então, entre tantas Marias e mais Marias da época, o que acontece? Deus olhou para aquela mulher, Deus viu, e Deus foi lá e falou com ela. Olha que interessante, houve ali um diálogo, houve ali uma conversa. Preste atenção no que Deus está falando. Olha que interessante. Em Lucas capítulo 1, se você ler do 26 ao 38, começa então ali uma conversa entre o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E foi justamente falar com a virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era a Maria, por isso que fala Virgem Maria, que era virgem, né? Ok? Então, Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse para Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. Olha que frase sensacional, eu fico até arrepiado aqui, porque eu leio a Bíblia e todos, onde vê ali, o Senhor é contigo, dá uma força para a gente assim. Então o anjo falou para Maria: o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, você é abençoada entre essas mulheres. Vendo ela ficou um pouco turbada com aquelas palavras, até então ela nunca tinha tido aquela experiência, mas era algo sobrenatural. E ela ficou pensando, que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, ou seja, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Ah, que coisa tremenda, né? Que mensageiro maravilhoso aqui o anjo Gabriel, que Deus envia para escolher aquela mulher que ficaria famosa, que seria falada por toda a eternidade. Estamos falando dela aqui, uma mulher. Ela foi escolhida entre tantas mulheres. É aquela Maria, foi escolhida por Deus e o anjo foi na casa certa. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, que Deus não erra o seu endereço. Deus não erra. Quem sabe alguém já ouvindo a gente aqui agora, me ouvindo aqui, deve ter pensado: meu Deus do céu, acho que Deus não sabe onde eu moro, não é possível. Ele sabe, fica tranquilo. Deus não precisa do endereço, Deus não precisa do seu CEP e nem do seu CPF. Ele te conhece desde quando você estava lá no ventre da sua mãe, abençoado e abençoada. Entenda isso. E o diálogo continua. E o anjo diz para aquela mulher agora: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha que tremendo isso aqui. Quer dizer, o anjo fala com ela, fala o que vai acontecer e já dá o nome, você vai registrar como Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí a Maria ouviu tudo aquilo, estava entendendo, estava começando a entender o negócio. Aí ela faz uma pergunta. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto
que não conheço varão? Ou seja, ela era virgem, solteira. Depois ela casou com José, mas até então não tinha. Né? Ela não tinha o seu marido ali, não era casada ainda. E ela quis saber como é que vai ser esse negócio. Aí o anjo responde. Quando Deus me dá esse texto aqui, você veja bem, eu comecei lendo um texto que eu nem falei das mulheres. Só falei que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Aí Deus me leva agora para Gênesis para mostrar a importância de eu ter nascido, de você ter nascido. E a gente nasceu para cumprir um propósito. Entendeu? E agora eu venho aqui para a concepção, o nascimento do nosso Salvador Jesus. Olha só que interessante. Ou seja, aí ele escolhe a Maria. E ela começa a dialogar com esse anjo, o Gabriel. E quando ela pergunta como vai ser, que jeito que vai ser. Quando eu leio essa pergunta, sabe o que vem na minha cabeça? E que pode servir para você que está prestando atenção? Sabe quando você está desenvolvendo algo e você diz assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai dar certo isso? Amado, deixa eu falar uma coisa para você, amado ou amada, homem ou mulher, você ouvinte, você internauta, você filho e filha de Deus, você que tem recebido essa cobertura espiritual do nosso ministério. Você que tem nos acompanhado aqui semanalmente, você que nos ouve pelo nosso canal no YouTube, você que tem recebido instruções e está ouvindo na íntegra o que Deus está falando. Quero dizer para você o seguinte, que aquilo que você está fazendo e de repente você pensou assim, como vai ser? Primeiro, se é algo de Deus que Deus deu para você fazer, Ele fará a coisa acontecer, o próprio Deus. Você tem que estar o quê? Disponível. Deus está procurando pessoas que estão disponíveis. Tem gente que diz assim, eis-me aqui, envia outro. Eis-me aqui, mas envia outro. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós dentro de uma individualidade. Deus fala no coletivo, Deus fala no geral, mas Ele tem falas específicas para cada um de nós também. Porque Ele sabe a nossa realidade. Ele sabe a minha realidade do que eu estou vivendo no momento e Deus sabe o que Ele tem para mim lá na frente. Como Ele sabe também o que Ele tem para você lá na frente. Mas você tem que aprender a viver o hoje. Agora, aqui, agora, hoje. 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 Quando Maria pergunta, o anjo responde. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Maria faz uma pergunta e o anjo dá essa linda resposta. E ela prestou atenção. Ela prestou atenção. E ela entendeu então que a maneira que ela ia se engravidar não era um relacionamento sexual com seu marido, mesmo porque ela não tinha casado ainda. Ela casou depois. Entendeu? Então ela percebeu que aquilo ali seria algo do Espírito Santo. O anjo falou para ela. O anjo disse para ela. E o anjo ainda disse, olha, tua prima Isabel era estéril. E está sendo mãe também. No caso aqui da Isabel, a prima dela foi, né, o filho ali, o que nasceu então, o João Batista, né? Muito bem. O anjo responde. A Maria entendeu. O que é o problema de muitos de nós? E de você que está me ouvindo também. Que Deus fala claramente e muitos de nós ignoramos. Entendeu? Você fala, isso não é para mim, isso é para o outro. Isso não é para mim, é para ela, é para o fulano. Isso aqui é para o meu marido, não sei o quê. Né? Eu sempre disse que você, nós somos especialistas em dar desculpas. Entendeu? Quando a gente não quer alguma coisa, a gente é muito especialista. Acho que o melhor especialista sou eu mesmo e você que está me ouvindo aí. Quando você não quer algo, você
Tem mil e umas desculpas. Mas a Maria, ela entendeu que a missão era muito grande, era algo tremendo, algo divino, algo sobrenatural. Como ela ouviu aquele ensinamento do anjo, no final o anjo diz assim, porque para Deus nada é impossível. O que Maria responde? É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você que está me ouvindo agora. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela falou, estou disponível. Ela disse para o anjo, o que você acabou de falar pode se cumprir em mim. Eis-me aqui. Estou junto. Estou na visão. Estou nessa missão. Pode contar comigo. Um palavreado bem claro para você entender. Ela diz aqui, ó. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, segundo o que o anjo tinha dito que ia acontecer, que era a obra do Espírito Santo, né? E narrou tudo ali, desenhou para ela, falou claramente o que ia acontecer. E ela só precisava dar a disponibilidade. A pergunta é, você está disponível para a missão que Deus tem para você? Você está disponível? E o anjo ausentou-se dela. O anjo cumpriu a missão dele, foi embora. Aí você sabe o que aconteceu, né? Então ela fica grávida, depois nasce o Salvador. E assim prossegue a história. Você ouviu tudo isso para entender que você faz parte disso. Entendeu? O mesmo Deus que enviou o anjo Gabriel na casa de Maria, esse é o mesmo Deus. O Deus de ontem e de hoje, o Deus eterno, eternamente. O Deus que enviou o seu Filho amado para salvar a humanidade. Então, meu amado e minha amada, se você me ouve é porque Deus tem um propósito de te reerguer, te restaurar, te fortalecer. Quem sabe na caminhada com Deus você estava indo bem, de repente desandou. Você já viu quando um trem ele sai dos trilhos? Já viu? Você já viu uma cena de filme ou mesmo algo até real de um trem? Um acidente, ele sai dos trilhos. Às vezes, na nossa vida, quando eu falo nossa, todos nós, nossa, são várias pessoas, inclusive eu, às vezes nós estamos indo bem, de repente a gente sai do trilho. Talvez do trilho de Deus, do trilho da obediência, do trilho do caminho certo, e dá umas vaciladas. Mas Deus está chamando Edson, João, Maria, Isabel, Pedro. Ele está te chamando. Volta para o trilho de Deus. Volte para os propósitos do Senhor Jesus. E Jesus é tão maravilhoso, ele diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então venha para Jesus. Pastor, eu errei, eu falhei, eu pequei. Peça perdão. Se arrependa. E Ele sabe se você está se arrependendo ou se esse arrependimento é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, Ele vai te perdoar, vai te restaurar, vai te renovar. E você vai caminhar vencendo. Vai caminhar na jornada da fé, que eu falo, a jornada da fé. Essa jornada da fé, ela não tem fim, a não ser quando você morrer. Aí, quando morre, termina aqui, né? Então, nós temos que prosseguir, avançando, prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Maria disse, eis aqui, eis a serva aqui. Estou disposta a cumprir o meu desígnio. Estou disposta a cumprir a minha missão. Agora, eu não vou continuar para não ficar muito extenso aqui a ministração, mas se você for ler toda a história de Maria, a mãe de Jesus, você viu que ela cumpriu a missão, mas você viu, foi desafiador. Não é porque Deus te dá uma missão que vai ser fácil. Entendeu? Quem quer coisa fácil, então está no endereço errado. Entendeu? Tem gente que quer coisa fácil. Tudo na vida tem que ter esforço, dedicação, trabalho, tempo de ler, de aprender,
tempo de executar o que você aprendeu, porque não adianta teoria. Teoria é fácil. Teoria é muito fácil. Você pode se encher de muitos conhecimentos teóricos, mas eu quero ver a prática. Quero ver pôr a mão na massa. E a luta, e a batalha. Porque teoria é fácil. A prática. Ali, no front, linha de frente, a batalha. Entendeu? Às vezes você está orando, eu quero um emprego, eu quero um trabalho, eu quero um negócio, eu quero isso. Então, vá em busca aí desses seus sonhos, vá à luta, mas entenda, se você consegue aquilo, ali 3 meses você já vai ter um problema. Aliás, você foi contratado para resolver problema. Você que trabalha, seja de empregado ou por conta, se você fala, puxa vida, tem que resolver problema, você ganha para resolver problema. Tem muitas pessoas que não sabem disso. Entendeu? Seja você que tem o seu próprio negócio, você cresce resolvendo problemas e vai prosperando. Isso em todas as áreas. Crescimento espiritual, crescimento material, crescimento em tudo. É assim. O importante é você saber viver um dia de cada vez. E não queira viver 365 dias e um dia só também. Tu vai morrer cedo. Vivendo e aprendendo. E creio que essa palavra está ajudando você. Mas eu volto ao texto lá das irmãs Maria, outras Maria, né? Maria Madalena. De Lucas 8, o verso 2, se diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam, essa palavra aqui, ó, serviam com suas fazendas, bens materiais. Entendeu? A Maria, a mãe de Jesus, serviu com seu ventre, com a sua vida, porque ela ficou grávida por obra do Espírito Santo de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E essas outras Marias aqui, que é a Maria chamada Madalena, Susana, Joana e muitas outras, serviam ao ministério de Jesus com suas propriedades, com seu dinheiro da época. Então, resumindo, concluindo, todo mundo pode servir. Eu encerro com a seguinte pergunta: você está servindo a Deus com o quê? E para quê? Pense nisso. Gente, antes da gente orar para concluir a programação de hoje, agradecer uma coisa que eu sempre aprendi a ser grato. Grato a Deus e às pessoas. Muito obrigado a você que está podendo, né, semear a sua oferta. Inclusive, a gente lançou os 40 dias de orações e lançamos uma oferta profética. Ontem, inclusive, um ouvinte, acho que de Colombo, aqui do ladinho de Curitiba, ela perguntou: pastor, como é que funciona? Eu já ajudo com tanto? Então, quem já ajuda, continua ajudando, que está bom demais, né? Continua. Mas justamente essa oferta profética é algo assim que Deus colocou no nosso coração. Se a pessoa puder semear uma oferta profética de R$40, representando os 40 dias. Pastor, eu não posso. Não é obrigado. Você vai ser abençoado do mesmo jeito. Você não compra as bênçãos de Deus com dinheiro, tá certo? A oferta é um ato voluntário, de amor, de alegria, e quem oferta para o nosso ministério está mantendo esse e outros projetos do Ministério de Evangelização, pastoral e tudo mais. Quer dizer, é algo assim fenomenal. E espero que hoje, né, após o feriado, espero que hoje Deus levante pelo menos umas 70 pessoas aí para estar nesse fronte aí porque às vezes você, por exemplo, às vezes você não tem a habilidade que eu tenho, ou que nós temos aqui para levar a fé pelo rádio, mas você pode semear uma semente. Então, o importante é as pessoas entenderem o seguinte: quando você semeia uma oferta no ministério que está pregando o evangelho genuinamente, ou seja, Deus vai honrar cada um de nós. O que prega, o que ajuda, o que ora, o que intercede, todo mundo é importante, cada um fazendo uma coisa, cada um fazendo um trabalho, igual o trabalho da formiguinha. Né? Eu já vi várias vezes uma fileira de formigas, e às vezes até eu fico observando. Uma formiguinha carregando uma folhinha pequena, a outra formiguinha carregando um gravetinho maior, ou seja, certamente ela está carregando aquilo que ela pode. Então, cada um dentro da sua realidade. O importante é que você participe, se envolva, e Deus, Ele honra a cada um de nós. Então, um grande abraço a você, agente de Deus, você que planta a sua semente de fé, oferta. Alguns são dizimistas também, a gente agradece demais para manter toda esse aparato que Deus nos deu aqui, né? Então está muito forte o agir de Deus e não podemos parar, a não ser quando Jesus voltar, mas daí é outra coisa, né? Enquanto estamos aqui, vamos fazer a nossa parte
E a pergunta que eu deixei aqui, você está servindo em quê? Temos que servir para alguma coisa, né? Todo mundo serve para muitas coisas ou para algumas coisas. Pense nisso. Vamos encerrar então com oração, mas antes eu não posso esquecer, né, pessoal? É o seguinte, domingo agora, dia 20 de novembro, vamos ter 2 cultos especiais no presencial e você é o nosso convidado a estar com a gente, se for possível. Em Curitiba, dia 20 agora em Curitiba, às 9h30 da manhã, no Hotel Estação Express. Quem sabe antes de ter vindo aquela doença que passou por aí, que você ia lá, se você pode, tem condição, venha novamente. É nesse domingo agora, 20 de novembro, às 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780. Nós vamos orar por você, ministrar uma palavra de fé ali para você e você vai ter um tratamento VIP ali para quem está ali próximo ali, tá certo? E depois, nesse domingo também, dia 20 de novembro, às 18h30, esse é um local fixo de todos os domingos às 18h30, em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, Centro Comercial R7. Centro Comercial R7 em São José dos Pinhais, lá é a nossa central, lá é a nossa, vamos assim dizer, é o nosso espaço do Agir de Deus. Temos vários espaços, desde rádio, hotel, mas lá é um fixo de todos os domingos às 18h30 e aí você é bem-vindo, lá é o seu lugar. Lá é o seu lugar para você que pode estar no plano fixo, né? ou presencial, que a gente fala num culto de celebração ali com a gente. Você é bem-vindo, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos encerrar então com a oração da fé em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, te agradeço por mais um dia poder estar semeando, servindo ao Senhor para servir pessoas, levando fé e esperança. Obrigado pela revelação da palavra de hoje. Obrigado, Senhor, porque esta palavra falou comigo e certamente falou com milhares de pessoas, ou ainda vai falar com aqueles que vão nos ouvir em outro horário através do nosso canal do YouTube, Senhor. Abençoa os teus filhos e filhas. Livra-os de todo mal, Senhor. Renove as forças de cada pessoa. Repreendemos a enfermidade, a doença, esse estresse, esse desânimo, isso que está abatendo o físico dessa pessoa, essa tristeza. Senhor, em nome de Jesus, que a tua misericórdia entre em ação para liberar a bênção de cura, de libertação, de restauração da saúde deste homem e desta mulher. Tanto a saúde física, a saúde nas suas emoções, a saúde psicológica, a saúde, Senhor, espiritual e também o suprimento, a saúde financeira, Pai. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, agentes de Deus e aqueles que estão ofertando a sua oferta profética, a todos que contribuem com amor, com alegria, com fé e o fazem com muita fé e muita alegria, muito amor. Abençoa, prospera e multiplica e que ainda hoje, Pai, nesse 16 de novembro, uma provisão sobrenatural venha na vida, na casa, na família e na empresa dos nossos amados e queridos ouvintes que estão recebendo a palavra da fé e recebendo a oração da fé. A tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu me uno à minha fé com a fé daqueles que estão nos ouvindo e o milagre já está acontecendo agora em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um santo remédio. Abençoa os aniversariantes do dia, dando eles vida longa, com saúde, paz e prosperidade. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil, Pai, que está aí nessas turbulências do momento, mas que a tua misericórdia seja sobre a nossa nação, nos livra de todo mal e nos livra de retrocessos em nome de Jesus. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.